graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos iniciando esta segunda-feira com o Salmo de Davi, Salmo 142, oração por libertação. Davi, ele é sempre um exemplo para nós, exemplo no sentido de que o vasto registro que a Bíblia apresenta da vida de Davi, desde jovenzinho até o trono, o seu reinado, as aflições pelas quais ele passou, tanto antes quanto depois de assumir o trono, de tornar-se rei de Israel, são exemplos poderosos para as nossas vidas. Se as circunstâncias não são necessariamente as mesmas, os sentimentos, as emoções, as angústias, as alegrias são similares. E nós temos nos Salmos de Davi uma rica fonte para instrução, para fortalecimento das nossas vidas, qualquer que seja a situação que estejamos enfrentando. Vamos à leitura do Salmo. Em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor as suas misericórdias. O texto aqui fala em alta voz clamo ao Senhor, mas a situação que ele estava vivendo, ele estava aprisionado, ele estava encurralado, ele estava sendo perseguido, né? Rei Saul o estava perseguindo e ele estava escondido numa região de cavernas em Israel e ele ingressou numa das cavernas. Ele ingressou numa das cavernas e se escondeu lá, enquanto os soldados do rei vasculhavam a região. Então, no momento que ele viveu essa tribulação, esse sofrimento, ele sequer teve condições de elevar a sua voz, ou talvez mesmo de falar. No máximo, ele pode ter sussurrado com seus companheiros. Mas o clamar em alta voz é uma maneira dele dizer que, na sua angústia, no seu desespero, na sua aflição, o coração, a sua alma, o seu espírito praticamente gritavam dentro dele pelo auxílio, pela providência divina. E ele alcançou. Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. A Deus, a Deus, a Deus. Diante de Deus, derramo diante de Deus a minha queixa, a minha angústia, a minha aflição. Por que não também a minha alegria, a minha felicidade, o meu contentamento, a minha disposição, a vontade do meu ser em realizar algo? Devemos, com Davi, o salmista, o guerreiro, o rei, o poeta, o profeta, Davi foi muito diante de Deus. Davi desenvolveu várias atividades espirituais, por assim dizer, na vida dele. Ele experimentou muito. Ele experimentou de quase tudo. Ele profetizou. Ele dançou diante de Deus. Ele intercedeu, ele orou. Ele tornou-se rei, ele foi ungido para ser rei, foi um valente guerreiro, foi um poderoso guerreiro, conquistou o respeito dos irmãos, da família, o respeito de todo um povo, de toda uma nação. Em Deus faremos proezas é o lema praticamente da vida do salmista Davi. Tudo que ele viveu em Deus. Lembrando que no começo da sua trajetória ele era só o caçula de muitos irmãos, o caçula de vários irmãos, deixado de lado, deixado de canto, porque no pensamento do pai ele já tinha filhos adultos, né, homens mais velhos, capazes de defendê-lo ou socorrê-lo em qualquer situação. Davi não, Davi era o caçulinha, era o menorzinho, era o jovenzinho, cujo futuro ainda, pelo menos na mente do pai, na mente dos irmãos, ou era incerto, ou pensavam em Davi como alguém destinado ao pastoreio de ovelhas, a cuidar do rebanho da família, do rebanho do pai, não da família, do rebanho do pai, dos bens das propriedades do pai. Se bem que naquele tempo, quando o pai morria, o irmão mais velho herdava a maior parte da herança da propriedade, pelo menos metade, porque cabia ao irmão mais velho socorrer a mãe
na viuvez, ou alguma irmã viúva, né? Ou algum irmão em necessidade. No caso, seria o Davi. Então, Davi era praticamente considerado ali um apêndice, né? Alguém a ser cuidado, alguém a ser conduzido, alguém a ser preparado para a vida. E quando Deus, através do profeta Samuel, chamou Davi, ungiu Davi na presença do pai e dos irmãos para ser rei, aquilo foi algo que as pessoas, na melhor das hipóteses, ficaram em silêncio por respeito ao profeta. E ficaram em silêncio, imaginando o que poderia ocorrer se o rei tomasse conhecimento daquele fato. Samuel vai até a casa, a propriedade de Jessé, pai de Davi, e unge o caçula como rei de Israel. E se levanta e vai embora. E eles ficam ali vivendo, conduzindo as suas vidas debaixo dessa expectativa e diante de uma estranheza. Agora passa o tempo, Davi, num ato heróico, num feito extraordinário, ele vence, ele derrota um gigante num duelo, que em batalha, os gigantes eram alvos prioritários, né? Mas vencer num duelo, isso era um feito extraordinário. Um jovem aparentemente comum, embora, conforme as traduções mostram, fosse forte, fosse robusto, fosse valente, não se comparava a um homem que deveria ter aproximadamente uns 3 metros de altura. Estipula-se entre 2,75 a 3,15, é mais ou menos uns 3 metros de altura, ou seja, um gigante, né? Um gigante. Uma pessoa com 2,10, 2,40 já, para nós de estatura comum, mediana, parecem gigantes. Você imagina alguém próximo dos seus 3 metros de altura, né? Um homem adestrado para a batalha, para o combate, um mercenário, um duelista profissional. E ele faz esse grande feito. Ele é elevado à condição de genro do rei, né? Casa-se com uma das filhas do rei Saul, torna-se alguém na linha sucessória ao trono, e ele torna-se vítima de uma coisa terrível. Davi torna-se vítima de um poder terrível. Escraviza e domina a vida daquele que é tomado por esse sentimento, por essa emoção, e traz profundo desconforto para a vida daquele que é o objeto disso, que é o ciúmes, que é a inveja. Saul foi tomado de ciúmes, Saul foi tomado de inveja. Saul, que era o mais alto entre os homens em Israel nos dias dele, né? A Bíblia declara que o mais alto dos homens de Israel batia no ombro, né? Alcançava os ombros do rei Saul. Saul era o gigante dos judeus lá. Saul começou simples a sua trajetória, de repente ele se apegou profundamente ao trono, se apegou ao poder, se agarrou à posição que ele estava ocupando, dada por Deus, pelo favor divino, pela graça divina, se apoderou do trono, mesmo não vivendo em obediência, o coração não sendo totalmente voltado para Deus, ele se apegou ao trono, ele era o rei, queria permanecer rei e colocar o seu herdeiro no trono. E ele é tomado por inveja, ele é tomado por ciúmes. Por quê? Porque Saul foi covarde, Davi foi corajoso. Davi foi corajoso. Saul foi fraco, Davi foi valente. Saul ficou sentado na porta na frente da sua tenda. Davi, mesmo jovenzinho, levantou-se e enfrentou um gigante. Saul se acomodou. Saul se acomodou. Davi não. Davi foi para cima. Davi foi para a luta. Davi foi para a batalha. Davi venceu. Venceu a primeira etapa. Venceu o primeiro movimento. A primeira das decisões que ele
poderia ou precisava tomar para chegar onde Deus pretendia que ele chegasse, foi o gigante, foi o primeiro obstáculo. Agora surge outro obstáculo na vida de Davi que Davi não podia imaginar. O ungido de Deus, essa é a expressão que era utilizada na época para se referirem ao rei em Israel, ou aos reis de Israel. Na prática, eles eram ungidos pelos profetas, né? Num ato simbólico, declaratório, de que Deus o estava ungindo, capacitando para ser rei de Israel. A unção recebida por Saul, ele dela desdenhou. Ele não a levou a sério. Ele não a levou a sério. Ele não levou a sério a unção de Deus, a graça de Deus ou o favor de Deus. Ele se apegou ao poder temporal, poder material. Eu sou o rei, quem manda sou eu. É direito meu, o trono é meu. E agora esse ungido de Deus se levanta contra Davi. Contra Davi, jovem ungido por Deus para um dia tornar-se rei de Israel. Mas até então ele não era nada. E no ato insano de Saul em perseguir Davi, que ele fez isso, ele teve várias crises de ciúmes, várias crises de ódio, de raiva, né, de impaciência, de revolta contra Davi. Ele agora está perseguindo o jovem com as tropas do rei, com o exército do rei. Davi não está mais sozinho. Davi tem ao seu lado os seus irmãos, a sua, a sua família mais próxima e um grupo de outros homens, soldados, guerreiros, que ele foi encontrando pelo caminho dele. Deus não deixou Davi totalmente desamparado ou sozinho. Mas esse grupo que vivia com Davi, que acompanhava Davi, mesmo quando ele estava sendo perseguido, encurralado pelas tropas do rei, não faziam frente ao exército do rei em número. Em número. Eram muitos os soldados do rei. E aprisionado, angustiado, aflito, próximo a ser tomado pelo desespero, Davi toma a decisão que é marcante na vida dele. Ele clama a Deus. Ele busca socorro em Deus. Ele deposita toda a sua confiança, toda a sua fé, toda a sua esperança aos pés do Todo-Poderoso Deus. É aí que muitas vezes nós divergimos de Davi. É em ocasiões como estas vividas por Davi. É claro que você não tem um rei e um exército te perseguindo. É claro que ninguém de nós nos dias de hoje está trancado numa caverna, né? Essa situação ela é muito difícil, mas há um grande número de pessoas que se sentem aprisionadas, encurraladas por conta de decisões que tomaram, até mesmo decisões que tomaram confiando em Deus, acreditando em Deus, e agora a inveja domina alguém. O ciúmes domina a vida de alguém. A arrogância, o ódio, a intolerância, a impaciência domina a vida de uma, duas, três, quatro, 10, 20 pessoas. Situações em que a pessoa se vê encurralada, desesperada, sem ter uma rota de fuga, sem ter uma chamada válvula de escape, né, que está ali sob pressão, sob intensa pressão, elas são situações decisivas no que diz respeito à formação, não só do nosso caráter e da nossa personalidade, mas também da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual. Antes de rompermos, antes de explodirmos, antes de declararmos isso é insuportável, eu prefiro isto ou aquilo a viver isso, nós devemos olhar para Davi. Nós devemos olhar para Davi que, não tendo forças em si mesmo,
não tendo forças suficientes naquele que o apoiavam. Veja que o jovem, o homem, nunca está totalmente sozinho, nunca está totalmente ilhado, nunca está totalmente só. Se a pessoa se vê, eu estou enfrentando tudo sozinho. A narrativa, o salmo, ele é construído, é uma construção poética, elaborada por Davi, o poeta, o profeta, o salmista de Israel, na perspectiva do que ele estava vivendo, do que ele estava sentindo, do que ele estava passando. É o eu de Davi se expressando através de um poema, de uma canção, após o que ele viveu, o que ele passou, o que ele superou. Ele não compôs o salmo enquanto as tropas estavam vasculhando, ele estava clamando a Deus, ele estava vivendo essa situação, essa circunstância. E segue aqui. Quando esmorece em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Olha para a direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio. Ninguém se preocupa com minha alma. A ti, Senhor, clamei, declarando: Tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende aos meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma desta prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Ocultaram uma armadilha para mim. Na vereda que percorro, a vereda que Davi estava percorrendo, o caminho que ele estava trilhando, o plano que ele traçou, não foi propriamente ele que traçou. Davi estava vivendo a sua vidinha lá como o último dos filhos, o caçulinha, e foi Deus quem orientou o profeta a dedicar aquele garoto, aquele jovem, a tornar-se rei de Israel. Davi nunca pretendeu ser rei de nada. Davi estava vivendo a sua vida. Foi Deus quem colocou Davi naquele caminho. E Davi não recusou. Davi estava trilhando o caminho proposto por Deus, o de tornar-se rei de Israel. E o interessante na vida de Davi é que ele não recorre à mesma estratégia, à mesma prática, à mesma malignidade do rei Saul. O rei queria defender o seu reinado, o seu caminho, o seu propósito, destruindo a vida de uma pessoa que em algum momento se tornaria rei. Saul, aquele mesmo pensamento que habitou na mente de Caim, né? Deus não aceitou a minha oferta, aceitou a de Abel, mas se eu acabar com Abel, fico eu, o único filho homem, Deus vai ter que me aceitar. Olha o pensamento insano, doentio. Poderíamos dizer satânico, mas o pensamento foi de Abel. Querer ser o escolhido de Deus, não agindo de maneira a agradar a Deus, mas apresentando-se como se fosse o único recurso disponível para o Todo-Poderoso Deus. Se Deus quer usar alguém, que seja eu, porque se aparecer outro, eu vou lá e destruo, eu arraso, eu mato, eu acabo, eu difamo, eu acabo com a vida de qualquer um que pretenda ser instrumento de Deus. Ninguém vai atravessar o meu caminho, mas o caminho é o caminho proposto por Deus. Davi, ao contrário de Saul, Davi nunca se levantou contra Saul. Várias ocasiões ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele não o fez. Ele não o fez. Saul acabou morrendo em combate, numa batalha, mais uma batalha para a qual ele marchou acovardado, frouxo, medroso, com medo da morte. A ânsia de tirar a vida,
o desejo maligno de destruir a vida de outra pessoa acabou destruindo o próprio Saul por dentro. Quem acabou com a vida do Saul foi ele mesmo. Não foi necromante, não foi o exército inimigo, foram as ações e as decisões equivocadas que o próprio rei Saul tomou ao longo da sua vida, da sua jornada, da sua caminhada, fazendo pouco da palavra de Deus, desprezando a vontade de Deus, agindo com arrogância, com pretensão, com vaidade, com malignidade, como se Deus de alguma forma fosse obrigado a mantê-lo no trono, porque ele era o ungido, foi o primeiro a ser ungido rei sobre o povo de Israel. Davi não agiu no que diz respeito à busca pela realização do projeto, do sonho, do propósito estabelecido por Deus, não agiu conforme Saul. Por isso Davi é chamado, o homem segundo o coração de Deus, o rei ungido segundo o coração de Deus. Saul, quando foi aclamado pelas tropas, pelos líderes de Israel, Saul foi aclamado, ele era o mais alto, ele foi escolhido, ele foi chamado. Deus ungiu, sim, Deus ungiu Saul, mas ele é tratado como se fosse o homem segundo o coração dos homens, né? Ele aparentava ser tudo o que as pessoas esperavam de um rei. Ele era de boa aparência, ele era alto, ele era forte, né? No início ele era humilde até, né? Era modesto, era simples. Uma vez no trono ele foi se mostrando, se moldando, se modelando de acordo com o que ele mesmo quis. Davi aprendeu a suportar todas as aflições, todas as angústias, todos os momentos de desespero, de tensão, de expectativa de morte, confiando, entregando-se totalmente a Deus. Não importando qual o resultado, mas acreditando que Deus não só é poderoso, porque muitas pessoas hoje continuam acreditando que Deus é poderoso. Eu não gosto das expressões, né, que falam que Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo. Não é o poder de Deus que as pessoas têm dificuldade de compreender. O Deus que criou o universo não tem nenhum problema de poder. Ele não enfraqueceu. Muitas dificuldades nós temos na nossa vida no que diz respeito a entendermos ou sabermos ou acreditarmos se é ou não da vontade de Deus nos conceder aquela libertação, aquela cura, aquele livramento. Davi não se prende a discussões teóricas. Ele está aflito, ele está desesperado, a morte o está cercando. Quem pode salvá-lo? É Deus. Quem pode libertá-lo? É Deus. Quem pode acalmar a sua alma aflita, angustiada e desesperada? É Deus. Ele diz aqui, esmorece em mim meu espírito. Meu coração dentro de mim está em pânico. E ele confia em Deus. Ouvimos muitas orações bonitas, muitas orações até sinceras, mas nem todo mundo tem coragem de apresentar-se diante de Deus como realmente está. Nem todo mundo tem a disposição de se abrir diante de Deus. Não estou falando diante dos homens, não estou falando de você procurar o padre, o pastor. Se precisa de ajuda, procure ajuda. Existem ajudadores e muitos. Pessoas treinadas, pessoas capazes de oferecer alguma ajuda. Eu não estou desdenhando disso. Psicólogo, psiquiatra, terapeuta, psicanalista, você pode e deve procurar ajuda. Você pode e deve. Isso é muito importante. Agora, nada se compara na construção da sua espiritualidade, na construção da sua personalidade de fé. Nada se compara a você aprender a lançar tudo isso aos pés de Deus, aos pés de Cristo. O que você está vivendo, o momento triste, infeliz, desesperado, porque se você não o fizer, nós sabemos o que você fará. Se você não apresenta a sua aflição, a sua angústia, o seu desespero,
o seu coração em pânico, nós sabemos o que você fará logo em seguida. Nós sabemos o caminho que você vai trilhar. Nós sabemos a decisão errada que você vai tomar. Mas colocando-se em Deus, colocando-se diante de Deus, colocando-se diante de Cristo Jesus, o livramento de Deus vem. O fortalecimento de Deus vem. A cura de Deus vem. A cura de Deus sempre vem. A cura sempre vem. Marco, mas algumas pessoas não são curadas. Mas a cura divina não diz tanto respeito ao restabelecimento da saúde, da saúde física. É claro que inclui o restabelecimento, a restauração da saúde física, mas a pessoa ela é curada por Deus quando ela compreende que temporária será a morte. Que pela fé, a vida que nós vivemos em Cristo Jesus, ela é eterna. O que será temporário, a experiência temporária que nós teremos é a experiência da morte. Porque a experiência da vida, ela será eterna, ela é para sempre. É aí que se manifesta a cura, quando eu compreendo, quando eu entendo que aquele que crê em Cristo Jesus não enfrentará a morte. Aquele que crê. Mas ainda que morra, viverá. É assim que as palavras de Cristo Jesus passam a ter significado na nossa vida, na nossa existência. Ninguém quer viver doente. Ninguém quer viver com uma deficiência, com uma dificuldade. Ninguém quer. Mas todos enfrentamos dificuldades, necessidades e aflições. Eu sou curado do medo da morte, eu sou curado do medo da doença. Eu sou curado da mente pequena que encara a vida como um presente de Deus, sim, mas um presente de Deus que se limita ao nascer e morrer. 70, 80 anos, 90, 100, as pessoas têm chegado aí. Apesar que sempre teve gente que chegou e até passou dos 100, né? Eles fazem um alarde muito grande, mas tá vindo aí um povo que pretendemos viver e viver muito. E de preferência viver bem. E esse é o ponto. A espiritualidade, a religiosidade, a fé em Deus é vida. É sempre vida. Vida vivida pela fé, com plena consciência de que a vida é eterna. Então, a dor é temporária, a aflição é temporária, a limitação é temporária, a morte será uma pequena pausa, a morte é temporária, a ressurreição e a vida eterna nos é garantida pela fé em Cristo Jesus. Nessa convicção, nessa fé, nessa disposição, nós aprendemos a viver no espírito de superação, sabendo que aquele que habita em nós, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos conduzirá certamente para tudo aquilo que ele prometeu para a humanidade, de um modo geral, para a família da fé, de um modo específico, e para nós, particularmente. Não há motivo para questionar a honestidade, a sinceridade, a integridade da palavra de Deus, da promessa de Deus, do Espírito de Deus. Nisso, Davi, ele realmente é campeão. Davi é o campeão de Deus nesse aspecto. Davi é campeão de Deus em entregar-se totalmente a Deus. Desde o momento que Deus o chamou para ser rei, até o momento em que Deus o chamou para a vida eterna. Aprendeu a lançar-se, a jogar-se, a entregar-se, a viver intensamente, a viver com intensidade tudo aquilo que ele acreditava. Viver com intensidade tudo aquilo que ele acreditava. Viver com intensidade tudo aquilo que ele acreditava. Por isso nós temos uma geração mesquinha, frouxa,
acovardada, melindrosa, dominada por estelionatários, por enganadores, né? Apegados a paixões, a poderes, a espíritos humanos e mundanos, querendo dominar a igreja de Deus e o povo de Deus. Porque o povo de Deus tem se contentado em não viver. Em não viver. É uma vidinha que não pode ofender, que não pode magoar, que não pode afetar a quem quer que seja. Não. Davi não fez nada, absolutamente nada contra Saul. Davi fez-se instrumento de Deus, vivendo em submissão à vontade de Deus. Deus me quer rei, eu serei rei. Ele não abriu mão em nenhum momento do que Deus atribuiu para ele. E nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida, da nossa jornada, da nossa caminhada, nós também não temos o direito de abrir mão de absolutamente nada ou de ninguém que Deus colocou na nossa vida. Quer sejam pessoas, quer seja família, quer sejam projetos, quer seja sonho, quer seja perspectiva de vida, de trabalho, de ministério, nós não temos o direito de abrir mão. Nós temos a responsabilidade de vivermos intensamente aquilo que nós acreditamos que Deus tem para nós. Quer sejam questões materiais ou questões espirituais. Eu entendo que as questões espirituais abrangem todas as demais questões na vida. O que é espiritual é mais poderoso e intenso do que as questões, as necessidades materiais. Essa é a minha perspectiva, porque essa é a perspectiva da palavra de Deus, porque Deus é espírito. E a Bíblia declara, o Senhor declara, e importa, é necessário, é fundamental, é imprescindível que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Pelo Espírito e pela Palavra, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, para Cristo Jesus, vivendo numa busca de uma comunhão que reflita a bondade de Deus para com as nossas vidas. Isso pode ser feito, isso deve ser feito, sem a necessidade de abrir mão de absolutamente nada. Algumas pessoas tendem a acreditar, mas se eu fosse solteiro ou solteira seria mais fácil. Esse é um pensamento covarde, esse é um pensamento preguiçoso. Mas se eu não tivesse família, porque eu tenho filhos, eu tenho obrigações, só um covarde, só um preguiçoso acha que abrir mão da sua família, dos seus filhos, vai fazer com que ele se torne uma pessoa mais intensa ou mais útil diante de Deus. Só um acovardado que não quer enfrentar as dificuldades que a vida apresenta para todos. Eis aqui Davi mostrando que não se abre mão de nada nem de ninguém. Ele protegeu os pais. Ele lutou ao lado dos irmãos. Ele lutou pelos que o defenderam. Ele fez coisas erradas também. Davi não é perfeito, nunca foi perfeito. A Bíblia não atribui perfeição a Davi. A Bíblia atribui a Davi um caráter de crente, de devoto, de uma piedade que não é uma piedade cínica, não é uma caricatura. A devoção de Davi, a santidade de Davi, a entrega de Davi a Deus não é uma coisa caricata, ridícula, bizarra, como alguns querem apresentar nos dias de hoje, um santinho de nada aí, um babaquinha travestido de fiel a Deus. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não nada. Pessoas querem fingir que estão se tornando nada para ser tudo diante de Deus. Isso nunca existiu.
Davi é filho, Davi é irmão, Davi é primo, Davi é pai, Davi é marido, Davi é pastor, Davi é guerreiro. Davi nunca fugiu da realidade na qual ele nasceu e viveu e foi criado. Davi viveu intensamente a vontade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, sendo Davi, vivendo num mundo, numa sociedade em que a guerra era quase de ano em ano. Terminava o inverno, acabavam as chuvas, as estradas estavam melhores, os exércitos marchavam para tomar terra, para tomar vidas, para sequestrar pessoas. Não filme. Não é assim. Não eram só assim batalhas emocionais ou conflitos existenciais. Tinha alguém tentando cortar a cabeça dele. E se ele não tomasse cuidado, teriam cortado a cabeça dele. É uma realidade terrível. É uma realidade incrivelmente cruel a dos dias de Davi. E ele é um homem segundo o coração de Deus? Nesses dias, nesse tempo de batalha, de luta, porque ele nunca se acovardou. Ele nunca se acovardou. Em momentos em que ele tinha que fugir, ele fugiu, porque estupidez também não é coragem. Espírito suicida não é coragem. Se atirar da ponte, se lançar na ponta da espada do inimigo, isso não é coragem, é estupidez. Se não dava para lutar, ele fugia. Mas nunca desistiu. Nunca desistiu de Deus e nunca desistiu do que Deus planejou para ele. É claro que a igreja hoje, as pessoas hoje, nessa construção aí essas pregações aí, muitas superficiais, não tenho nada com isso, mas muitas são superficiais, não querem tocar a intensidade da vida, que foi a vida de Davi. É só pastorzinho, matou gigante e rei. Não, ele viveu. Viveu intensamente como ele pôde viver. E na intensidade em que ele viveu, ele nunca se esqueceu de Deus. E nunca abandonou o propósito e o plano de Deus para a vida dele. Eu estou vivo para ser rei. Eu estou vivo para ser rei. Eu não queria ser rei. Eu não pedi para ser rei. Foi Deus quem me estabeleceu, quem me escolheu para reinar. Então eu sei que eu reinarei. Porque a palavra de Deus não falha. Deus não erra. A palavra de Deus não volta atrás. Ah, mas como Deus voltou atrás com Saul? Não, Deus não voltou atrás com Saul. Se você procurar os textos, você verá toda a legislação, desde Moisés, para aqueles que seriam reis sobre Israel, como eles deveriam proceder. Desde Moisés, desde muito antes de Saul ser estabelecido rei, já havia uma legislação, já havia uma recomendação, já havia um tratado, já havia um pacto, já havia os limites da ação daquele que deveria ser rei. Saul quebrou o pacto. Saul desobedeceu a lei. Saul foi infiel ao que Deus prometeu. Deus não abandonou Saul. Foi Saul quem abandonou Deus. Foi Saul quem virou as costas para Deus. Foi Saul que se apegou à aparência, à superficialidade, à falsidade, a ponto de se jogar aos pés do profeta. Não fique comigo, porque o que vão pensar se partires? Ou seja, vamos manter a aparência de que está tudo bem. Saul era o pura fachada.
passava de aparência um caráter, uma personalidade que ele construiu, que ele formou a partir do trono. Porque quem se exercita na piedade, piedoso é. Quem se exercita na coragem, corajoso é. Quem se exercita na sabedoria, sábio é. Quem se exercita na covardia, covarde é. E a covardia é uma disposição que afeta todos os poderes da alma humana. Davi se acovardou uma vez? Não. Saul se fez covarde. Ele decidiu pela covardia. Os gritos arrogantes e presunçosos do gigante eram orientados pelos especialistas dos inimigos para atacar a alma, o espírito, a integridade, a fé. Porque o Deus de Israel, né, era o Senhor dos exércitos. Como alguém que serve ao Senhor dos exércitos tem medo da batalha. Se a própria definição de Senhor dos exércitos é que a vitória é dele, a vitória é de Deus. Saul abriu mão de tudo que Deus deu para ele quando se acovardou. Perseguir Davi é só uma manifestação do mau caráter que se instalou na vida dele, como se ele estivesse perseguindo ou tentando apagar a própria palavra de Deus ou o próprio decreto de Deus. Nós devemos aprender a ter coragem na hora certa. Há momentos na vida em que nós precisamos marcar posição e falar: daqui eu não posso recuar. Daqui eu não posso dar um passo atrás. Deus é comigo. Quer eu seja curado, quer eu continue doente. Deus é comigo. Quer eu viva uma semana ou mais 50 anos. Deus é comigo. Ainda que eu não veja absolutamente nada do que eu sonhei construir ou realizar, Deus é comigo. O que Deus prometeu, Ele tem cumprido. O que Deus prometeu e realizou em Cristo Jesus tem alcançado a minha vida, o meu espírito, a minha mente, a minha casa, a minha família. Eu nem preciso dos meus olhos para saber que Deus é comigo. Eu nem preciso dos meus olhos para saber que Deus é fiel. Eu nem preciso dos meus olhos para saber que a palavra de Deus não volta atrás. Eu não preciso de absolutamente nada deste mundo ou desta curtinha vida para saber que a vida eterna, ela é eterna em toda a sua dimensão e tudo que Deus prometeu se consuma na eternidade. Porque esse universo não é capaz de conter a glória, a graça de Deus na sua plenitude. Mas na eternidade que Deus preparou, o eterno estará conosco naqueles dias. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te traga paz, te traga alegria. Eu espero que o Espírito de Deus te traga motivação, porque a bondade de Deus está contigo e os justos se alegrarão. Deus te abençoe e te traga paz, muita paz.